boa tarde, Maria João. É um prazer enorme entrevistá-la para a primeira feira literária virtual da Academia Caxambuense de Letras. Então, é um prazer enorme e nós vamos falar, sobretudo, sobre a sua participação, a sua coordenação nesse memorial, né, dos seus avós, Jorge Amado e Zélia Gattai. Como é que foi essa organização até vocês chegarem a transformar a Casa do Rio Vermelho num memorial? Bom dia, Carminha. Bom dia a todo mundo que está aqui assistindo a gente. Para mim é uma alegria, um prazer e uma honra estar participando dessa primeira feira literária virtual da Academia Caxambuense de Letras. Para mim é sempre muito bom poder falar dos meus avós, da memória deles, falar da Casa do Rio Vermelho, esse memorial que a gente tem aqui em Salvador para guardar, cuidar e expandir, difundir a memória de Zélia e Jorge Amado. Então, o nascimento da Casa do Rio Vermelho, que é como chama o nosso espaço, ele foi da seguinte forma. Quando o meu avô Jorge morreu, em 2001, a minha avó quis que essa casa virasse um centro de visitação, um espaço para se falar de Jorge Amado, para difundir a vida e a obra dele. E nós começamos esse trabalho naquele momento. Eu costumo dizer, e é verdade, que eu sou a primeira funcionária do memorial, porque em fevereiro de 2003 nasceu a minha filha. Eu, na época, estava desempregada. E eu vim trabalhar com a minha avó, começando a fazer a catalogação do acervo da gente. A gente tem um acervo muito grande de arte popular, de itens de casa, né? E eu não sou museóloga, eu sou comunicadora, mas mesmo assim eu comecei a fazer do jeito que eu podia essa catalogação. E na época eu contava com o auxílio da minha avó. Então tinham muitas peças que eu levava até ela e perguntava: avó, e esse gato? Esse gato tem alguma história? De onde é que ele veio? Você lembra? Então eu consegui fazer uma catalogação afetiva também de muitas peças do acervo. A gente começou esse trabalho e em 2008 a minha avó faleceu, então a minha avó não conseguiu ver o memorial pronto. Mas em 2014 a gente conseguiu finalmente inaugurar e de lá para cá nós somos um sucesso, um case de sucesso aqui na cidade de Salvador. Nós somos hoje, nós estamos considerados como... Eu estou no meio de entrevista, se puder ficar passando por fora, eu te agradeço, tá bom? Desculpa, Carminha. Não tem problema nenhum. Interromperam aqui, eu perdi o fio da meada, mas espera aí que eu volto. E desde que a gente inaugurou até hoje, nós hoje já somos considerados o segundo ponto de visitação turística em Salvador. A gente só perde hoje para a Igreja do Bonfim. Então, mostra que um trabalho bem feito, feito com amor, feito com carinho, dá certo. E como dá? E vocês tiveram ajuda para organizar todo esse acervo que vocês têm? Como que vocês dividiram? Porque é muita coisa, né? Então, vocês tiveram que dividir, eu não sei como é que são os espaços que vocês dispunham. Vocês dividiram de que maneira? Por interesses, por coisas do livro, por amigos? Deve ter sido bem difícil, né? É tanta coisa para separar. Então, vamos lá. A gente teve uma sorte muito grande que o nosso curador é o Gringo Cardia. Gringo Cardia é um mago da museologia, cenografia hoje no Brasil e uma referência mundial.
Então, o gringo ele fez um trabalho magistral na casa. Quando você falou assim que é um acervo grande, eu brinco dizendo que parece gremlins depois que você molha. Olha, a gente terminava de catalogar e de repente aparecia mais uma quantidade enorme de coisas que ninguém sabia de onde tinha saído. Quando a gente fala do acervo de Jorge Zélia, é muito grande mesmo. Mas a casa ela é dividida em 17 espaços temáticos. Tá? Aqui em Salvador, a gente tem a Fundação Casa de Jorge Amado, que é o lugar onde as pessoas vão estudar o escritor Jorge Amado, onde vão conhecer a obra, é para onde vão os pesquisadores que querem trabalhar em cima da obra. A Casa do Rio Vermelho é um lugar para quem quer conhecer o homem Jorge Amado e a mulher Zélia Gattai. Então, obviamente, não tem como a gente dissociar totalmente do escritor, mas é um lugar onde a gente busca a essência do homem, as viagens que ele fez, a infância, a ligação de Jorge com a Bahia, com o candomblé, os amigos, o amor no romance de Jorge Amado, Zélia Gattai, as traduções dos livros para 49 idiomas. Então, os espaços eles são divididos assim. Eu já falei alguns dos espaços que a gente tem. E de quem foi a ideia de transformar a casa, o museu, em uma casa interativa? Porque, pelo que eu vi, vocês têm uma contação de história do gato malhado e andorinha sinhá para as crianças que vão visitar. Vocês têm a Dadá, é a Dadá mesmo? É a Dadá. Que faz dá as receitas e faz algumas receitas do comidas prediletas dos seus avós. Como é que foi essa ideia? É uma Gringo interação, Cardia. né? Gringo Cardia. Foi ele? Ah, eu pensei que vocês... Porque Não, essa ideia realmente é foi muito dele. bonita ver essa interação, né? E você sabe que quando começou o trabalho, eu confesso a minha ignorância, eu não conhecia o gringo tão bem, e quando ele começou a falar de muita tecnologia, eu botei a mão na cabeça e eu disse, oh meu Deus, vai transformar nossa casa na Disneylândia. Porque eu tenho muito medo da tecnologia pela tecnologia, mas o que ele fez, ele consegue casar isso de uma forma tão perfeita que essa tecnologia ela serve como degrau. Ela não é o fim, entendeu? Ela é o meio para você chegar ao fim, que é conhecer mais. Então, isso faz com que a visita seja muito mais lúdica. E o conhecimento ele entre de uma forma mais branda. Isso é muito bacana, porque a gente consegue traduzir Jorge Amado para as novas gerações também. Eu recebo muita escola. Agora, nessa época de pandemia, a gente não está podendo receber escolas, mas eu tenho muitas escolas que visitam, e assim, vários meninos, quando terminam a visita, falam assim, olha, melhor passeio de campo que eu já fiz, essa aula foi maravilhosa, eu estou com vontade de ler Jorge Amado. Então, a gente rompe uma barreira temporal, né? Porque para esses jovens que não têm o costume de ler coisas grandes, densas, eles conseguem se sentir seduzidos e com vontade de conhecer mais da obra de Jorge e de Zélia. Porque eu costumo dizer que quem quer conhecer Jorge Amado tem que ler Zélia Gattai. Porque Jorge conta as histórias e Zélia fala da família, né? Fala de quem é esse homem, de quem é Jorge. E é interessante que as pessoas, os leitores de Jorge, nem sempre são os mesmos leitores de Zélia. Mas as pessoas que leem Zélia Gattai, elas, quando chegam na Casa do Rio Vermelho, elas sempre têm uma sensação de pertencimento, de intimidade muito maior. E você teve a aventura de conviver direto com eles, você mora pertinho, né? Do lado da casa, morava perto deles. Como é que era esse processo de criação do Jorge Amado? Ele observava, ele vivia aquilo. Eu acho que
Capitães de Areia, eu acho que como ele foi um menino meio solto lá na Bahia, eu tenho a impressão que ele teve a oportunidade de observar aqueles meninos no Trapiche. Aliás, é uma obra atual nos dias de hoje, né? Porque, infelizmente, nós temos muitos menores abandonados, muitos meninos que viram adolescentes ladrões, coisa por quê? Porque estão soltos, sem ninguém para ajudá-los, né? Eles têm que sobreviver de alguma forma, né? Como é que é esse processo criativo dele? Eu fico curiosa. Bom, ele costumava dizer que você só pode escrever bem sobre o que você conhece, sobre o que você vive. Em relação específica ao Capitães, eu considero um livro impressionante, Carminha, porque se você for pensar que é um livro que foi escrito por um rapaz de 24 para 25 anos, e a profundidade que tem esse livro... Uma coisa linda. O Capitães é o livro do meu avô que eu li mais vezes. Eu li a primeira vez com 11 anos de idade, foi quando eu entendi um pouco mais da realidade dos meninos de rua de Salvador, né? Me apaixonei pelo Pedro Bala, essas coisas que acontecem com as meninas de 11 anos que leem Capitães. Depois eu reli aos 18 e consegui ver o crescimento político do Pedro Bala, né? Que ele vai se transformando em líder sindical, ele vai criando uma consciência de classe. Durante essa vida dele, eu consegui enxergar isso, que na primeira leitura eu não tinha repertório para enxergar. Depois, no centenário de meu avô, eu li novamente o livro, me pediram para falar a respeito dele na escola dos meus filhos, e eu tinha que reler, porque já tinha muito tempo que eu tinha lido. E eu consegui enxergar outras nuances que antes eu não tinha como ter enxergado, e agora, no início da pandemia, eu me propus a reler a obra de Jorge em ordem cronológica, embora depois eu tenha esculhambado um pouco a cronologia, mas no começo eu estava bem séria nesse intento, e reli pela 4ª vez. E eu fico impressionada com a maturidade da escrita do livro, né? De um menino, como é que ele conhecia e viveu tanta coisa. Mas ele passou um tempo morando com os meninos no Trapiche antes de escrever o livro, para poder escrever o livro. A gente sente isso, viu? Que ele conhece profundamente a Profundamente. organização deles, os sentimentos deles. Né? A gente percebe que ele realmente deve ter convivido. Eu falei, se ele não conviveu diretamente, ele pelo menos observou esses meninos agindo, porque é muito profundo, a obra é muito... o relacionamento deles entre eles lá, aquele que toma... Pode falar. E tem algumas coisas que eu acho impressionantes. Por exemplo, eu já vi algumas pessoas falarem que essa primeira fase de Jorge Amado é uma fase sectária. Eu acho absurdo se pensar que porque o que eu vejo é um comunista ateu que bota humanidade no padre, sabe? E o pirulito, a religiosidade do pirulito. O carinho que eles tinham com a Dora, né? Que era a mãezinha deles, né? O respeito. Em relação à Dora, eu vejo como a Dora, né? Eu vejo como a transformação do bando, que é muito parecida com a transformação que a chegada da Maria Bonita fez com o cangaço, né? Com o grupo do Lampião. Vai humanizando, né? Exato. E vai mostrando o outro lado, né? No caso do Capitães, vai mostrando como eles são frágeis, que eles são crianças, que eles precisam da mãe, né? E ela mostra assim uma força enorme, né? A força da mulher, que ela é mãe, ela é namorada, ela é o sonho de consumo, ela é amiga, mas ela ao mesmo tempo é um deles, né? Que se veste de menino e vai garantir o ganha-pão.
Olha, a gente Bom, pode falar só sobre o Capitães os 3 dias, porque é eu sou muita coisa, é apaixonada. muita coisa. Eu vou pular porque eu adoro, engraçado, eu sempre tive vontade até de, quando eu dava aula, de encenar algumas coisas do Capitães de Areia, porque é incrível, é maravilhoso. Aliás, as personagens do seu avô são muito fortes. Elas são muito fortes, são fáceis até da pessoa passar para o teatro, para um filme, porque é fácil de interpretar, porque é muito forte o personagem. Os Muito homens, visual, né? A forma o dele escrever é visual muito visual. o Ele tem visual uma e forma que também a combina. maneira de agir, o modo de pensar, ele deixa muito claro ali como cada um pensava, como cada um agia. Eu acho que é fácil de interpretar. Os homens, claramente, né, em todas as obras, você sente homens, alguns fortes, alguns engraçados, etc. Mas ele deu assim uma coisa. Primeiro, eu acho que há um amor, o carinho que é retratado na Dora, que é retratado na Durinha Sinhá, gente, pelo amor de Deus. A Durinha Sinhá conseguiu, através da atenção, do carinho, transformar aquele gato horroroso num ser, num ser mais amoroso, mais tolerante. E isso aí é a maneira como. Ou então ele pinta a mulher de uma forma bem sensual. Né? Aí ele vai para uma Gabriela. Né? Eu sei que as personagens femininas dele são muito marcantes. Os homens também, mas eu acho que ele capricha demais nas mulheres. Você concorda comigo? Olha, eu acho que os homens e as mulheres, eu sinto que eles não são personagens lineares, né? Eles Não. têm uma profundidade. Você vê que os personagens de Jorge nunca são só maus ou só bons. Eles têm, dentro deles, eles carregam, né, essa São gama de humanos. sentimentos que todos nós temos, né? E por isso é tão vivo, né? Eu, esse domingo, fiz uma postagem falando do Teresa Batista, um meme, uma brincadeira. E olha como Teresa Batista tem fãs, eu sou um deles. Mas você vê o carinho das pessoas com Teresa, sabe? As pessoas comentando na postagem. Para mim, Teresa Batista, dos livros que eu li, eu confesso que eu não li todos, mas dos livros do meu avô que eu li, para mim é a personagem mais sofrida de todas. Cansada de guerra, né? Pois é, embora eu não acho que ela cansou em hora nenhuma. Ela tem um fôlego, tem um amor e não se deixa ficar ressequida, né? Ela é do começo ao fim do livro. Teresa Favo de Mel, ela é doce do começo ao fim. Ela realmente, a obra do seu avô, da sua avó, realmente, a Zélia Gattai, eu não li nada dela, eu sou obrigada a confessar. Eu vou ler agora, porque eu acho que, como você falou, é através dela que eu vou conhecer mais o homem, né? E não só o escritor. Mas eu li muitas obras, porque eu dei aula de literatura, li muitas obras do seu avô, e todas elas sempre me encantaram de formas diferentes e épocas diferentes. Eu acho que cada a obra dele tem a época para você ler e reler. Então, sobretudo, adolescente. No adolescente, eu sempre fui de Capitães da Areia, para os mais Mar novinhos, Morto. o Gato Malhado Andorinha Sinhá. Depois é que eu foi entrando mais, né, nos livros um pouquinho mais pesados dele, e realmente eu sempre tive uma resposta muito boa dos alunos, viu? Sempre gostaram muito. E eu agora estou aposentada, eu vou criar coragem e vou comprar os livros da Zélia e vou começar a ler. Pois eu vou Porque te dizer que você não vai se arrepender. A leitura da Zélia, ela é uma leitura leve, ao mesmo tempo profunda. Porque às vezes quando você fala leve, parece que é uma coisa fútil, uma coisa menor. Não é. O primeiro livro da minha avó, o Anarquistas, graças a Deus, aliás, ó, hoje eu estou aqui vestida de anarquistas, graças a Deus, mas
O primeiro livro dela, ela contando a infância dela, ela conta a história do Brasil no século XX, principalmente da cidade de São Paulo. É sensacional, porque ela conta da chegada da empresa, dos automóveis, ela conta do início do cinema, né? Ela conta das revoltas operárias nas fábricas. O Anarquistas é delicioso. E tudo isso com leveza, com humor, com doçura. Olha, eu sou fã de carteirinha. Mas tem que ser mesmo. Eu assim, tenho, durante a relação muito forte com a minha avó. E eu sinto saudade dela todos os dias. Até hoje, para mim, é muito difícil ler minha avó. Ela escrevia da mesma forma que ela falava. Então, ler ela é ouvir ela falando, e ainda me dói muito. Eu sinto muita saudade dela todos os dias da minha vida. Deve ser. E você lida, você está sempre na casa, porque você é praticamente a curadora aí que mexe com tudo, né? Olha, não me Ficou bote mais em para você, problema, né? Carminha. O curador é gringo, não É me bote em gringo. Não, problema. o gringo é o chefe. O gringo é o curador. Eu faço a parte de comunicação, eu sou responsável pelo acervo, mas a curadoria não é minha, não. Não é? E ele deve ser uma pessoa bem assim ativa. Ele está Para... sempre. Depois que ele organizou tudo, ele continua tendo essa vigilância, essa coisa constante. Olha, vigilância eu acho uma palavra Não, meio vigilância pesada, não. Eu digo assim, no mas sentido de ficar orientando, vendo o que está acontecendo, se está tudo legal, ele continua mantendo ele está esse sempre, contato. sim, ele está sempre aqui com a gente. Depois de fazer a Casa do Rio Vermelho, ele já fez a Casa do Carnaval e agora ele fez a Cidade da Música, que está para ser inaugurado, se Deus quiser. Esse mês a gente Saúde. inaugura. Ó, gente, não é Covid, não, é alergia, tá? Eu tenho também. Ele deve inaugurar esse mês a Cidade da Música. Então, o gringo hoje é cidadão soteropolitano, está aqui com a gente sempre e está sempre na Casa do Rio Vermelho também. Ele, de curador, virou um amigo. A gente Eu vi brinca que dizendo que ele agora é gringo amado, não é mais gringo cardíaco. A gente eu meio que vi que adotou você, ele. eu vi que vocês têm muita coisa de me chama artistas que deixaram contribuição aí para casa, quer dizer, que deram para o seu avô e sua avó e que vocês mantêm, né? E outra coisa interessantíssima que eu achei foram os sapos. Eu teve uma época da minha vida, quando eu era criança, eu tinha pavor de sapo. O meu irmão caçava rã e trazia para casa, a mamãe fazia frita, eu achava aquilo, eu não vou provar isso é uma nojeira. Aí depois, quando eu comecei a estudar, que eu vi a utilidade do sapo na preservação, no equilíbrio da natureza, eu passei a apreciar. Então, quando eu soube que seu avô gostava dos sapos, eu falei, ele devia saber bem a utilidade do sapo na natureza. Mas tem muito sapo espalhado pela casa, que vocês fazem até uma brincadeira, né? Eu gosto de fazer isso com as crianças, né? De botar eles para procurarem os sapos, às vezes é o que faz a diferença da criança gostar ou não de um museu, é você transformar numa linguagem que seja acessível a ela, porque uma criança não vai dar valor a um quadro de Volpe, a um Picasso, mas encontrar os sapos para ele pode ser muito mais bacana, né? Então, meu avô gostava muito de sapo. Isso é uma coisa engraçada, que todo mundo me faz essa pergunta quando eu dou entrevista dos sapos, porque as pessoas ficam procurando uma razão. Por que é que ele gostava de sapo? O sapo simboliza, não tem nada disso. Ele gostava e pronto. Ele dizia que todo mundo tinha um animal e o dele era o sapo. Meu gato. E aí, o meu também. E aí, certa feita, ele falou isso numa entrevista e as pessoas começaram a dar muitos sapos para ele. E ele nem estava lembrado mais disso. E um dia ele virou para meu pai e disse, João, eu não sei mais o que fazer, todo mundo só me dá sapo, eu não aguento mais.
E foi por conta dessa entrevista que ele tinha dado. Então, eu gosto muito de sapo também, eu acho um animal simpático. Um animal que come muriçoca, come inseto, para mim, Faz uma é um limpeza, amigo. né? É um amigo que merece ser preservado, eu gosto muito. E não tenho nojo, eu pego de mão, eu não tenho nojo Eu nenhum. não chego a pegar, não, mas eu cuido dele, não deixo o cachorro chegar lá perto para não machucar e tudo. Aqui em Pois Caxambu é. eu não tenho nada, mas lá em Niterói, na minha casa, que é uma casa assim, mais de praia, perto às vezes de mata, me aparece às vezes gambá, sapinho, entendeu? E eu sou sempre preservando, porque eu sei que eles são úteis à natureza. Mas uma outra coisa que eu queria te perguntar, Maria João, quando vocês fazem a contação do gato malhado e andorinha sinhá para as crianças, será que alguma delas percebe a mensagem de mostrar que o carinho, a compreensão, o amor são capazes de mudar personalidades, mudar pessoas? Você sabe que eu não sei exatamente, eu não concordo muito com você que mudou a personalidade do gato. Eu acho que rompeu um pouco o preconceito que se tinha contra o gato, sabe? O gato não era esse ser tão malvado, só que ele era visto dessa forma. Mas E o ele amor fazia questão de ser visto daquela forma, né? Ele fazia tudo para ser visto ele, daquela forma. pois é, porque isso protegia ele de certa forma, mas eu não acredito que tenha mudado ele tanto assim, não. Eu acho que quebrou foi um pouco o preconceito que se tinha com ele. No início do Gato Malhado tem um poema que eu acho uma coisa lindíssima, que fala que o mundo só vai prestar para nele se viver no dia que a gente vê um gato maltês casar com uma alegre andorinha, saindo os dois a voar, o noivo e sua noivinha, Dom Gato e Dona Andorinha. E eu acho que Que beleza, acabar o preconceito de todas as formas, né? a mensagem do livro é essa. E assim, a contação ela é gravada, né? A gente coloca nas visitas escolares. As crianças sentam no Lago dos Sapos e ouvem a história e depois vão para o jardim procurar a rosa azul. E aí uma das crianças acha essa rosa azul e leva para casa. Eu acho que sim, que as crianças conseguem perceber o intuito da história, né? Do não ao preconceito. Olha, foi um prazer enorme, mas muito grande mesmo falar com você e saber um pouquinho mais. Eu estou morrendo de vontade de ir a Salvador para conhecer a Casa Vermelha, a Casa do Rio Vermelho. Muita vontade, quem sabe? Olha aí, Carminha, venha que você vai gostar muito. A Com nossa certeza. casa está de portas abertas para vocês também de Caxambu, quando quiserem vir conhecer a Casa do Rio Vermelho. E, se quiserem o meu conselho, leiam Zélia Gattai. Eu não vou aconselhar ler Jorge Com Amado, certeza vou ler. porque Jorge, a fama dele precede. Eu não preciso aconselhar, mas Zélia vale muito a pena, vocês vão gostar. São livros muito gostosos de ler, muito fáceis. Carminha, depois me manda o zap contando o que é que você está achando da obra de Zélia, por favor. Eu talvez comece a ler, eu tenho que esperar chegar, porque aqui na minha cidade não é fácil, eu estou encomendando, inclusive o livro da Inês Cabral, O que vem ao caso, que eu também já encomendei, que eu vou ler, porque parece que deve ser muito interessante. Mas eu estou encomendando, vamos ver. A hora que chegar, eu vou começar a ler. Tá bom? Pois Foi é, um prazer então vou enorme falar recomendar com você. mais um para Ó, você encomendar, que chama Com o Mar por Meio, que é a o troca de mar por meio. correspondência. É a troca de correspondência entre o meu avô e o Saramago. É um livro que você lê numa sentada e é maravilhoso. Com o mar por meio, né? Já anotei aqui mais um que eu vou encomendar. Imagina, Jorge Amado e José Saramago juntos. Faço uma ideia. É delícia de ler. Olha, foi um prazer mesmo. Espero que você participe na
faça parte da nossa feira literária, já que você agora também é uma acadêmica, né? Pois é, o que me alegra muito. Com certeza, acabar essa pandemia, a próxima a gente fazer presencial. Se Deus quiser. Um abraço para você, querida, tá? Um abraço, boa tarde, tchau, Para você pessoal. também. Tomara que vocês tenham gostado. Se Deus quiser. Estamos gostando, sim, com certeza. Tchau, tchau. Tchau.